voltando aqui para a nossa sala de aula, eu vou vir aqui embaixo, certo? Onde é que eu gravei a última versão do nosso trabalho. Gravei aqui dentro, no fórum. Então eu vou entrar no fórum, tá? A última versão do trabalho eu deixei gravada no fórum. Boa tarde. Tá? Então eu venho aqui no fórum, busco a minha publicação, Publicações de Newton, busco a minha publicação, tá? Que eu vou encontrar lá a minha última versão, o arquivo que eu gravei, que eu deixei aí disponível. Então eu vou baixar esse arquivo agora, certo? E vou abri-lo para a gente começar a continuar editando. Ó, abri o documento, ele está desabilitado, eu não consigo editá-lo, porque eu baixei da internet, então eu tenho que habilitar a edição dele para começar a poder editá-lo. Certo? Pronto, aí ele me abre as ferramentas de edição todas. O que eu fiz na aula com vocês? Eu fiz a capa, lembra? Eu fiz a capa direitinho, eu fiz a folha de rosto, né? Folha de rosto, e pronto, parei aí na folha de rosto. Quando você abre e habilita as ferramentas, está aqui, abriu, habilitou, está tudo bonitinho. Primeira coisa que você faz é verificar se esse ícone, se esse botão de elementos não imprimíveis, né? Se esse botão aqui de elementos não imprimíveis está ativado. Se não tiver, ative. Para que a gente possa ver os elementos não imprimíveis. Olha, isso aqui, tudo que a gente está vendo aqui, ele não sai na impressão. Não sai na impressão porque é um elemento que não existe. Ele só está aqui para que a gente reconheça o que foi feito na formatação, os espaços que foram dados, as linhas que foram criadas, ok? Aqui eu tenho, né, na barra superior, eu tenho diversos menus. No menu página inicial, eu tenho esse conjunto de ferramentas aqui. Ok? No menu página inicial tem esse conjunto de ferramentas. Se eu clico aqui no menu inserir, eu vou ver outro conjunto de ferramentas. Se eu clico no design, vou ver outro conjunto. Se eu clico no layout de página, vou ver outro conjunto de ferramentas. Então, aqueles menus ali, que antigamente era lá em cima, ia lá no menu, aí descia aquela listagem, eles preferiram fazer assim. Para que você encontre a ferramenta que eu estava apontando, você tem que ir no menu página inicial. Ok? Aí você vai ver esse botão aqui para habilitar os caracteres não imprimíveis. Então vejam, pessoal, ó, o que nós fizemos? Lembram do manual? Ó, aqui na página do nosso curso, eu tenho aqui o manual do memorial. Esse manualzinho vai nos guiar. Tá? Quando eu entro no manual, eu vejo aqui no manual a sequência de elementos que é sugerido para o trabalho acadêmico. Todos esses elementos aqui, gente, compõem qualquer trabalho acadêmico. Já falamos tudo isso. Estou só repetindo. Tá? Quem não veio na última aula é que está pegando pela primeira vez. Esses elementos aqui são os elementos que compõem qualquer trabalho acadêmico, desde uma tese de doutorado até um artigo, uma monografia, né? Um artigo de um curso de extensão, qualquer trabalho acadêmico. Esses elementos aqui compõem qualquer trabalho acadêmico. A instituição vai definir para o seu TCC, para o seu trabalho acadêmico, o trabalho que ela exige. Por exemplo, na graduação lá do IFESP, é exigido o memorial. Então, a instituição vai definir quais desses elementos aqui são obrigatórios para o memorial e quais são opcionais.
Eu posso incluir um opcional? Posso. Eu só não posso deixar de colocar um obrigatório. Ok? Então, por exemplo, é muito comum no memorial lá da nossa instituição, ó, dedicatória, agradecimento, epígrafe é opcional. Mas quase sempre todo trabalho tem. Para o memorial, a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, o resumo em língua vernácula e o sumário são obrigatórios. Tá? Então, esses aqui são elementos pré-textuais que eu vou criar, aquele arquivo que está lá, né, que nós baixamos na primeira vez, na primeira versão e tal, na verdade é de um trabalho que eu estava orientando. Não estava completo o trabalho quando eu botei aí, certo? Não estava completo, está ainda faltando algumas coisas, tanto que tem elementos que estão faltando no trabalho. Mas eu coloquei, por quê? Porque não seria interessante a gente criar uma monografia, um trabalho, não seria interessante, não seria viável. Então eu peguei um trabalho lá pronto, quer dizer, um conteúdo, tirei toda a formatação dele e agora a gente vai formatá-lo segundo as normas ABNT. Esses elementos são obrigatórios e eles estão mais ou menos com algumas limitações aqui, descritos aqui no manual. Como é que é a capa? Ele mostra. Como é que é a folha de rosto? Mostra. Tá? Aí vem aqui dizendo, ó, a capa, né, tem a finalidade de proteger e identificar o trabalho. Segundo está sempre, ele aponta sempre a norma que ele está usando para aquele elemento. Tá aí, tá? Aí vem aqui o que tem que ter, ok? Vem aqui qual é a formatação. Ó, nome de instituições, suas divisões centralizadas com letra maiúscula e negrito. Título também com letra maiúscula e negrito. Espaçamento entre os elementos no e-mail, entre linhas, né? Arial 12, a fonte. Então, já está definido ali. Estrutura. Okay? Então, aqui vem. Aí pronto, aí esse aqui é o modelo da capa. Ó. Ficha, modelo da capa para a monografia, que é igual ao modelo da capa para o memorial, não tem diferença. Aqui, a capa é isso aqui. Os dados da instituição, cabeçalho lá, o nome do aluno, o título, o subtítulo do trabalho e o local e data. Certo? Então, isso a gente já fez. A capa a gente já fez. A gente já fez também a folha de rosto. Isso aqui é lombada, aqui não é só para monografia. Agora, a gente já fez também a folha de rosto. Tá? O detalhe da folha de rosto, que é a descrição do trabalho, tem um recuo aqui à esquerda de 8 centímetros. A fonte aqui é 11, não é Arial 12, a fonte é Arial 11. Né? Então, a gente já fez aqui a folha de rosto. Agora, o que vem? Depois disso, vem o quê? Vem a folha de aprovação. Tá? Onde os professores da banca vão assinar o trabalho, né? Vão reconhecer aí o trabalho. Então está aí o modelo da folha de aprovação. A gente parou aí, a gente parou na folha de rosto. Vamos fazer agora a folha de aprovação. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo? Pronto. Então vamos lá. Quando a gente vem aqui, pessoal, ó, outra coisa importante que a gente fez é a configuração geral do documento, né? Que tem margem esquerda 3 centímetros, margem direita 2 centímetros, margem superior 3, margem inferior 2. Isso é a configuração geral do documento. Já fez também. Está tudo na videoaula lá, nas videoaulas que passou. Ok? Tá. Pronto. Então a gente aqui não formatou nada da folha de rosto. Nós vamos formatar agora, aliás, folha de aprovação. Onde é que termina a folha de aprovação? Ó, termina aqui. Natal, 3 de setembro de 2015. Termina exatamente aqui. Ó. Ok? Termina aqui. Então, como termina aqui, o que eu vou fazer? Fazer uma quebra de página. Entre um elemento
entre um elemento e outro, entre aqueles elementos, né? Folha de rosto, capa, folha de rosto, todos aqueles elementos, entre um e outro, eu faço uma quebra de página. Isso aí apenas evita que eu mexendo em qualquer espaçamento em cima afete os de baixo. Quando eu crio uma quebra de página, o que eu faço numa página não interfere na outra. Tá? Não vai interferir. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma quebra de página. Tá? Vou vir aqui, ó, layout, quebra de página. Certo? Fiz uma quebra de página aqui, ó. Tá vendo? Ó? Quebra de página. Fiz a quebra de página. Agora, veja bem, olha aqui, ó. Tá vendo que aqui está no começo da página? Agora eu vou começar a separar os elementos, tá certo? Vou clicar aqui, por exemplo, em título e vou separar aqui. Depois, aqui na descrição do trabalho, vou separar. Depois aqui, né? Aqui na... Pronto. Ó, eu fiz aqui a separação. Olha só o que aconteceu, pessoal. Eu saí empurrando, não foi? Olha aqui. Continuou paradinho aqui no topo da página. Fiz isso agora, eu vou formatar. Como é que é essa formatação aqui? Ó? De nome até antes da descrição do trabalho, como é que ficam esses elementos? Vai ficar centralizado, presta atenção, vai ficar centralizado em negrito, certo? Então eu vou selecionar esses elementos, ó, clico aqui, aperto Shift e clico aqui, aí seleciono só esses elementos, tá? Aí eu vou vir aqui e vou fazer como? Vou vir aqui no menu página inicial, certo? Vou colocar negrito aqui e vou vir aqui para a formatação do parágrafo. Não é justificado, o alinhamento é centralizado. Okay? Não tem nenhum recuo, nem à direita, nem à esquerda, nem especial, porque é centralizado. Então eu tenho que tirar todos os recuos aqui para ele ficar centralizado. Se eu coloco qualquer recuo, eu vou deixar ele fora do centro. Esses elementos têm que ficar centralizados. Okay? O espaçamento aqui é 1,5. O espaçamento entre linhas é 1,5. E o espaçamento antes e depois do parágrafo não existe. É isso mesmo, é zero. Ok? Então eu vou salvar essa alteração. Veja como ficou. Alinhamento centralizado, não tem nenhum recuo especial e não tem nenhum espaçamento. Apenas um espaçamento entre linhas e linhas. Vou dar OK aqui. Automaticamente ele já veio aqui para o centro. Tá? Pronto. Agora eu vou selecionar esse próximo elemento aqui da folha de aprovação, que é a descrição do trabalho. A descrição do trabalho na folha de aprovação é praticamente idêntica à descrição do trabalho na folha de rosto. Uma diferença, lá a fonte é 11, aqui a fonte é 12 mesmo. Aqui não altera a fonte é 12. Mas a posição, o deslocamento dele, vai ser igualzinho no anterior. Vocês estão entendendo? Perfeito? Então, eu vou formatar isso. Como é que eu formato isso? Eu venho aqui, ó, parágrafo, o alinhamento é justificado, perfeito. Mas ele não tem recuo na primeira linha, ele fica todo juntinho. Então eu vou tirar aqui o recuo na primeira linha, não tem. Em compensação, ele vai ter um recuo à esquerda aqui de 8. Não tem na primeira linha, não sei porque ele voltou. Ok? Então, ó. Esse elemento aqui fica dessa maneira. Recuo de 8 centímetros da margem esquerda. Tá? Descrição do trabalho. Pronto. Agora eu vou para o restante dos elementos. Que começa, ó.
O restante dos elementos começa aqui e vem até o final. Ok? Como é que é essa configuração? Vai ser centralizado, ok? Vai ser centralizado, não tem recurso especial nenhum, porque é centralizado, tá? E a única diferença que vai ficar é que o local e data é negrito, o resto não. Tá? Onde tem a assinatura dos professores e tal, não é negrito. Só é aqui que vai ser negrito. Então, como é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, é centralizado, okay? Não tem recuo na primeira linha, okay? E aqui é um e-mail mesmo, normal. Vou dar ok. Pronto, perfeito. Vou só tirar. Vou tirar um espaço aqui de cada um, tá, gente? Vou tirar um espaço aqui por demais. Não, tá. Esse aqui ficou demais. Eu vou aí, né? Já. Então, ó, eu selecionei aqui, né? Selecionei os elementos daqui até aqui. O que eu fiz? Coloquei aqui no parágrafo centralizado, não tem recurso especial, espaçamento é 1,5, só isso. Beleza. Tá? Agora a única diferença é que esse último dado aqui, que é o local e data, vai ser negrito. Ó, vai ficar assim. Quando eu venho lá para o documento, ó, olha aqui o documento como é que é, pessoal. Ó, folha de rosto, nome do aluno, título, inscrição, as assinaturas e local e data. Tá? Cuida da folha de aprovação. Né? Então, só isso. Pronto, o próximo elemento nosso é a dedicatória. O próximo elemento é a dedicatória. Onde é que termina a dedicatória? Termina aqui, ó. Educação, né? O quão precioso e fundamental é a educação. Pronto. Termina aí a dedicatória. Se termina aqui, vou quebrar a página aqui. A quebra de página me ajuda até a marcar os elementos. Então, eu aqui sei que é um elemento, dedicatória. Ele vai ficar numa página separada. Tá? Então, dedicatória, já separei ela. Como é que é a dedicatória? Eu vou lá para o meu manual para olhar. Quando eu venho aqui no manual, pessoal, presta atenção aí. Quando eu venho aqui no manual, o próximo elemento é a dedicatória. Tá? Dedicatória, ela vai seguir a mesma regra BNT, que é Arial 12, tá? Espaço entre linhas 1,5, ok? Muito bem. Então, e qual é o modelo dela? Está aqui, ó, o modelo da dedicatória é esse aqui. Presta atenção aqui, presta atenção, olha para cá um pouquinho. A gente percebe o que na dedicatória? Que ela fica no final da página, não tem nenhum título, não tem nenhuma palavra título, dedicatória, não tem. É só o texto, tá? E o texto fica no final da página. Com um recuo de 6 centímetros aqui. Espaçamento 1,5, Arial 12. Ok? Vou para lá então. Vou selecionar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal. Vou selecionar aqui a dedicatória, meu texto, e vou formatar ele. Eu sei que é Arial 12, então não vou mexer nada na fonte, é só na formatação do parágrafo. É justificado, não tem recuo na primeira linha. Ó, se eu vou lá para a dedicatória, não tem recuo na primeira linha, não. Primeira linha é igual às outras. Tá?
Então eu vou lá, não tiro o recuo especial na primeira linha, tá? E eu vou colocar um recuo aqui à esquerda de 6 centímetros. Espaçamento e meio. Pronto. Agora eu vou dar Enter até botar ela lá para baixo. Um recuo grande aí de 6 centímetros. O próximo elemento é agradecimento. Ok? Como é que fica lá no memorial o agradecimento? O agradecimento fica assim, ó. A palavra agradecimento vai ficar centralizado em negrito e o texto do agradecimento não mexe em nada. Vai ficar igualzinho está. Padrão normal, estilo normal. Ou seja, Arial 12 com recuo na primeira linha. Só. Tá? Então, não mexo em nada no texto. Tá? Então, eu vou para cá. Primeira coisa aqui, eu identifico onde termina o agradecimento, tá certo? Ó, onde é que termina o agradecimento? Aqui, ó. Confiança e paciência na elaboração desse trabalho. Ponto. Aí eu vou botar uma quebra de página aqui. Para separar o agradecimento, tá? Separo logo o agradecimento. Então, agradecimento vem dali até aqui. Isso aqui eu não mexo em nada. A formatação que está aqui do texto é perfeita. A única coisa é a palavra agradecimento. Eu vou selecionar aqui e vou formatar só ela. Primeira coisa, ela é negrita, negrito, tá? E depois, vou vir aqui em página inicial para formatar o parágrafo. Qual é a formatação dela? É centralizado. Então, se é centralizado, não tem nenhum recuo, nem na primeira linha, certo? Não pode ter nenhum recuo. Ok? O espaçamento pode ser 1,5, sem problema. Agora, para dar um espaço do parágrafo que tem a palavra agradecimento do texto, eu vou dar um espaçamento depois do parágrafo. Ó, aqui eu vou dar um espaçamento depois do parágrafo. Dá 18. Vou estar dizendo 18 pontos. Para poder ficar uma distância entre a palavra e o texto do agradecimento propriamente dito. Ok? Pronto, eu vou botar aqui. Ok. Olha aí como é que ficou, pessoal. Meu agradecimento já está feito. Não tem mais o que fazer, não. O próximo elemento é a epígrafe. A nossa epígrafe começa aqui e termina aqui, Nelson Mandela. Então eu vou fazer uma quebra de página aqui. Tá? Só para definir a minha epígrafe aqui. Ok? Então, ó, a epígrafe vai daqui até aqui. Veja bem, gente. As epígrafes seguem a mesma formatação da citação. Ora, se eu tenho muitas citações no meu texto, e às vezes tenho muitas epígrafes, porque às vezes eu tenho não só epígrafe do trabalho, mas tenho epígrafe de capítulos, então qual é a mais vantagem? Eu ir lá no estilo citação, definir a formatação para ele, para que depois eu possa simplesmente aplicar aquele estilo em todos os elementos que for citação e todos os elementos que for epígrafe, tá? Então como é que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou vir aqui em página inicial, vou vir aqui no estilo, ó, na relação de estilos, vou clicar aqui para ter ver a relação de estilos. Vou buscar nessa relação o estilo citação, tá? Então eu vou vir aqui, ó, citação. Desci aqui, estou vendo aqui, ó, estilo citação, tá? Então o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou vir aqui no estilo citação e vou modificar esse estilo. Vou modificar para ele já ficar no padrão e vou aplicar ele a todas as vezes que eu tiver aquela situação. Tá? Em todas as vezes que eu tiver aquela situação, eu já aplico o estilo. Então, como é que eu vou fazer? Qual é o padrão?
É Arial, mas não é 12, é 11. É Arial 11, tá? Não é itálico. Aqui está marcando itálico, mas eu vou desmarcar isso. Não é itálico. Ok? E a cor não é cinza. Ó, tá vendo que está cinza aqui? O cinza escuro? Não é. É preto. Então a cor aqui é preta. Ok? Deixa a cor preta. Até aí, perfeito. Então a formatação da fonte eu já fiz. Citação é Arial 11, não é itálico, ok? E é preto. Agora eu venho aqui, olha só, olha aí o pulinho do gato para a gente ver, para perceber. Eu vou atualizar isso, ok? Aqui, qual é a questão? Eu vou mandar atualizar automaticamente. Isso agora não faz muita diferença, mas se eu tivesse já vários textos definidos com esse estilo, quando eu mandasse atualizar automaticamente, todos eles assumiriam a formatação que eu estou dando. De qualquer forma, eu já faço isso. Venho aqui e deixo marcado, atualizar automaticamente. E eu também vou marcar aqui, ó, novos documentos baseados nesse modelo, ou seja, outros documentos que eu crio já vão seguir esse modelo. É negrito? Hã? Não, não é negrito. Citação é sem negrito. Ó, não tem negrito não. Arial 11, preto. Vou aqui agora formatar o parágrafo para a citação. O alinhamento é centralizado? Não. O alinhamento é justificado. Ok? Existe recuo especial na primeira linha? Não, não existe nenhum recuo na primeira linha. Ok? Nenhum recuo especial. Existe um recuo à esquerda? Existe. A citação ela vai ter 4 centímetros de recuo na margem esquerda. 4 centímetros. Então, eu vou vir aqui para marcar 4 centímetros. Existe algum recuo à direita? Não, 0. Então, existe um recuo à esquerda, não existe recuo à direita, não existe nenhum recuo especial. A última coisa para terminar aqui é o espaçamento entre linhas, que é simples. Citação é espaçamento simples. E espaçamento antes, eu vou colocar aqui 0, mas o espaçamento depois, porque o espaçamento antes ele vai pegar o espaçamento padrão, o e-mail do parágrafo de cima. Mas o espaçamento depois do parágrafo da citação, como ele é simples, o texto fica muito encostado nele. O texto que vem a seguir fica muito encostado nele. Aí eu coloco aqui, ó, um espaçamento, deixo o espaçamento depois 8 pontos. Para quê? Para dar um espaço entre a citação e o próximo parágrafo. Para ficar um espaçozinho, tá? Depois da citação. Agora, eu tenho a formatação padrão para a citação. Olha só como é que é prático. Eu venho aqui no meu trabalho, clico em qualquer lugar aqui do meu parágrafo, que eu tenho a citação, estou com ele, o cursor piscando em qualquer lugar do parágrafo, eu venho aqui na relação de meus estilos, vejo aqui citação. Aí eu venho aqui e aplico citação. Automaticamente ele assumiu o formato da citação. Prestem atenção para vocês entenderem o conceito de estilo. Para que serve isso aqui, pessoal? Para que servem esses estilos aí? Esses estilos servem para eu padronizar, para eu criar uma formatação padrão para determinados estilos, para determinados formatos de texto. E aí depois eu simplesmente aplico aquele estilo no lugar que eu quero, no parágrafo que eu quero. Primeira coisa que eu fiz no meu trabalho foi o quê? Foi formatar o estilo normal, porque 90% do meu trabalho é estilo normal. Entendeu o conceito, fica fácil de trabalhar. Então veja, pessoal, depois que eu preparei o estilo, eu venho aqui,
clico no parágrafo e aplico o estilo. Automaticamente ele assume, o parágrafo assume o formato do estilo que eu apliquei. Ora, Nelson Mandela é o complemento da epígrafe. Como é que é esse complemento? A fonte também é 11 e a margem dele é à direita. Pronto. Coloquei a margem à direita, coloquei fonte 11, pronto, acabou-se. Agora o que eu faço? Venho aqui e dou Enter até botar ele no final da página. Porque ele fica lá no finalzinho da minha página. Se você vem aqui, ó, agradecimento, olha a epígrafe onde fica. Próximo elemento do meu trabalho. Apresentação sucinta, objetiva, clara, do contexto e tal. Aí o mínimo de 150, o máximo de 500 palavras. O texto deve estar entre espaçamento, deve ter espaçamento no meio, entre linhas, e é justificado. Okay? Aqui está um modelo do resumo. A palavra resumo vai ficar centralizado e o texto do resumo vai ficar. A única coisa que tem, é normal ele, a única coisa que ele não tem espaçamento, recuo especial na primeira linha. Tá? Okay? Então esse é o modelo do resumo. Vamos lá para o resumo. Onde é que termina meu resumo? Depois de palavra-chave, termina aqui. Vou fazer uma quebra de página. Então vou ali, palavra-chave, depois de palavra-chave, ó, exatamente aqui, ó, palavra-chave, aí eu faço uma quebra de página. Tá? Fiz a quebra de página depois de palavra-chave. Agora eu vou formatar o quê? A palavra resumo. Ó, vou selecionar só resumo. Esse 2 pontos aqui não existe. Vou deletar aqui esses 2 pontos. E vou formatar só a palavra resumo. Primeira coisa, ele é negrito aqui, né? Então vou vir aqui em página inicial, botar aqui em negrito, e vou vir aqui em parágrafo. Ele é justificado, resumo, a palavra? Não, centralizado. Então eu vou vir aqui centralizado. Se é centralizado, não tem recuo nenhum, porque senão não fica centralizado. Então vou ter que tirar aqui o recuo na primeira linha. Tá? É nenhum. Ok? Então, nenhum recuo. O que tem aqui? Espaçamento do e-mail eu posso deixar. Agora, para que ele dê um espaço, a mesma coisa, para que fique um espaço entre ele e o texto do resumo, eu vou colocar aqui, ó, 18 pontos. 18 pontos. Tá? 18 pontos. Depois, espaçamento depois do parágrafo. Fez aí, pode dar OK. Detalhe, aqui ó, ficou centralizado, perfeito, beleza. Agora eu vou selecionar ó, o meu texto, tá? Vou selecionar o meu texto para formatar o meu texto. Vai vir até aqui. Ok? Vou selecionar o meu texto para formatar o meu texto. Qual é a formatação dele? Ele é justificado, é perfeito, mas não tem recuo na primeira linha. Não tem recuo na primeira linha. Justificado, sem recuo na primeira linha. O espaçamento é 1,5, perfeito, não tem mais nada para fazer. Só isso aqui que eu tenho que tirar. É justificado, sem recuo especial. Vou dar OK aqui. Aqui eu tenho meu resumo e aqui eu tenho palavras-chave. Eu vou separar com um Enter, né? Aqui entre o resumo e a palavra-chave, uma linha. Colocar a palavra-chave, essa palavra composta aqui em negrito. Só isso. Então, palavra-chave, 2 pontos e segue.
Cada palavra-chave é separada uma da outra por um ponto. E elas são colocadas em ordem alfabética. Está perfeito aqui. Okay? Resumo, então, foi ok. Qual é o próximo elemento, então, do meu texto agora? Aqui já é a introdução. A introdução ainda é pré-textual? A introdução é pré-textual? Não. A introdução já é textual. Já faz parte do meu texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu tenho que fazer uma coisa aqui bem legal, bem interessante, para eu poder numerar as páginas do meu trabalho textual, né, dos meus elementos textuais, sem numerar as páginas dos elementos pré-textuais. Você vê aqui, pessoal, que todas as páginas estão numeradas. Ó. 15. Essa numeração aqui é errada, não existe. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar num cabeçalho desse qualquer e vou selecionar a numeração de página para deletar. Ó, vou excluir aqui essa numeração de página. Tá? Agora não tem numeração de página em nenhuma página. Como é que eu entro no cabeçalho, pessoal? Eu dou 2 cliques no cabeçalho. Certo? Depois que eu entro no cabeçalho, eu seleciono a caixinha que tem a numeração e deleto. Deletei, fiquei sem número. Aí, para sair do cabeçalho, eu dou 2 cliques fora. Pronto, acabou-se. Okay? Se quisesse colocar o da página. A gente vai colocar. A gente vai colocar, mas não agora. Eu estou preparando o trabalho. Veja, os elementos pré-textuais não recebem numeração. Só o que vai receber numeração são os elementos textuais. Daí para baixo. E os elementos pós-textuais também são numerados. Por quê? Os elementos textuais e pós-textuais entram no sumário. Tá? O sumário é o último elemento pré-textual. E tudo que estiver abaixo dele vai ser listado no sumário. Ok? Então, eu vou fazer o sumário, eu vou fazer agora o sumário. Olha, gente, presta atenção aqui, que o pulo do gato está aí. Eu tenho aqui, antes de introdução, eu tenho um parágrafozinho. Vou colocar meu cursor aí nesse parágrafo e vou escrever em caixa alta sumário. Só para poder fazer o que eu quero demonstrar para vocês. Tá? Sumário. Agora que eu escrevi, o cursor está piscando no final da palavra sumário, eu vou vir aqui em layout de página e vou vir aqui em quebra, mas não quebra de página, eu vou vir aqui em quebra de seção. Isso aí, gente, é muito importante, porque eu só consigo fazer essa numeração diferenciada, eu só consigo numerar uma seção e não numerar outra se eu fizer isso. Tá? Então eu vou vir aqui e vou quebrar essa seção. Ó, você vai ver que depois de sumário eu criei uma quebra de seção. Ok? Perfeito. Agora vejam, se eu entro aqui no cabeçalho de introdução, eu vou entrar aqui no cabeçalho de introdução. Olha o que eu verifico aqui. Aqui eu estou na seção 2, no cabeçalho da seção 2, e eu logo em cima identifico que aqui é o rodapé da seção 1. Então eu estou em uma seção diferente, eu criei uma seção diferente. Tá? Agora, para eu poder criar uma numeração de páginas só numa seção e não na outra, eu tenho que desvincular essas seções. Você vê aqui que essa seção, está vendo que está escrito aqui no canto direito? Mesmo que a seção anterior. Por quê? Porque ela está vinculada. Olha aqui em cima, ó. Aqui esse botão, está vendo que ele está marcado? Ele está vinculado. Para eu criar só uma seção, eu tenho que desvincular essa seção. Aqui, ó.
observação aqui na margem direita sumiu. Ok? Então agora eu estou no cabeçalho, seção 2, aqui é a seção 1, mas elas estão desvinculadas, não existe vínculo entre elas. Agora sim, pessoal, eu vou criar agora um número de página só na seção 2. Como é que eu faço? Venho aqui, número de página, aqui no canto, ó. Número de página, início da página, nesse estilo aqui, vai ficar aqui à direita. Eu vou escolher aqui à direita. Ok? Pronto. Então, eu inseri agora o número de página. Todo mundo conseguiu fazer isso? Vou tirar, ó. Vou sair, vou excluir aí o número de página. Estou no cabeçalho, venho aqui, número de página, início, vou mandar. Ele criou. Agora veja, pessoal, ó, vou sair aqui do cabeçalho. Agora eu tenho na seção 2, mas não tenho na seção 1. Na seção 1 agora, não tem número de página. Ó, tá? Não tem número de página na seção 1. Só ficou número de página a partir da seção 2. Ó, 9, 10, 11, tá? 12. As páginas subsequentes têm agora o número de página. Agora eu tenho aqui o sumário, certo? Eu não vou me preocupar com o sumário, porque o sumário vai ser gerado automaticamente. Tá bom? O sumário vai ser gerado automaticamente. Como é que eu gero esse sumário automático? Eu gero esse sumário automático na medida em que eu vou definindo para os títulos dos capítulos o estilo. Título 1 e título 2. Ó, eu tenho aqui, pessoal, isso aqui, ó, 1, introdução, é o título do capítulo 1. Introdução. Título do capítulo 2, mas aqui embaixo eu tenho o capítulo 2. Cadê? Deixa eu ver aqui se passou, ó. Capítulo 2. Educação infantil, como tudo começou. Isso aí é o título do capítulo 2. Aí vem para cá. Ó, capítulo 3. Ensino fundamental, 1ª a 4ª, é o título do capítulo 3. Tá certo? Então vejam que eu tenho aí os títulos de capítulo. O que eu tenho que fazer para gerar automaticamente esse sumário? Eu tenho que definir esses títulos como título 1, aqui no estilo. Tá? Se eu tiver um subcapítulo, por exemplo, 1.1 ou 2.1, 2.2, são subcapítulos. Eu vou colocar como título 2. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando eu defino esses estilos para esses parágrafos, eu estou dizendo que o meu sumário vai puxar esses títulos. E automaticamente vai criar o sumário. Tá certo? Então eu vou fazer isso agora. Então, ó. Para fazer isso, primeiro eu vou verificar. Tá? Eu vou colocar meu cursor aqui só para... O que eu vou fazer, pessoal? Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer, então, é definir a formatação dos meus estilos. Por quê? Porque depois eu não me preocupo, é só eu clicar em cima e aplicar aquele estilo. Então eu vou vir aqui, ó. Estilo título 1. Deixa eu procurar aqui o estilo título 1. Título 1. Ó, vou vir aqui. Modificar. Título 1. Tá? Modificar o estilo. Como é que vai ser meu estilo título 1, pessoal? A fonte é Calibri? Hã? Olha aqui, ó. Olha lá, vamos para o manual. Vamos ver como é que é
como é que são essas seções. Olha aqui, ó. Tá vendo seção primária aqui? Seria o capítulo. Como é que é? Caixa alta, negrito. Como é que é a seção secundária? Seria o subcapítulo. Caixa alta, sem negrito. Como é que é a seção terciária? Que seria o subcapítulo, ou seja, 1.1.1. Seria caixa baixa, negrito. E assim sucessivamente. Então, título 1, título 2, título 3. Eu vou formatar esse estilo para ficar assim. Tá? Então, eu vou, primeiro, fonte é Arial. O tamanho é 12. Ela é negrito e é preto, ó, a cor. Tá? Preta. Façam essa formatação aí, pessoal. Arial, 12, negrito e preto. Isso é a formatação da fonte. Vou aplicar tudo e vou aplicar futuros documentos. Vou formatar agora, ó, parágrafo. Certo? Justificado, não tem recuo especial na primeira linha. O título do capítulo fica bem à esquerda, bem no começo do parágrafo. Não tem espaçamento antes, não faz sentido. Presta atenção. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, o artigo, que o capítulo é a continuação, o capítulo fica na continuação do corpo do texto, né? No artigo, por exemplo, diferente da monografia, do memorial, os capítulos não são em páginas separadas, mas na monografia, no memorial, cada capítulo inicia numa página seguinte. Então, quando termina um capítulo, eu faço uma quebra de página para iniciar o próximo capítulo na página seguinte. Se vai iniciar na página seguinte, não faz sentido ter espaçamento antes, porque ele vai ficar no topo da página. Então, não faz sentido ter espaçamento antes. Eu vou tirar espaçamento antes. Agora, faz sentido ter o espaçamento depois. Para quê? O título do capítulo tem um espaçamento um pouco maior em relação ao próximo parágrafo. Então, aqui eu vou botar 12 pontos. Tá? Então, definiram isso aqui, gente? Definiram esse estilo, que é título 1, justificado, nenhum recuo especial, antes 0, depois 12 pontos e espaçamento entre linhas 1,5. Se eu quisesse botar esse 18 pontos? Pode, não pode, não. Então, aqui é fio 12, tá? Mas assim, por quê? Porque normalmente depois do título do capítulo pode ter um epígrafe. E aí fica muito distante da epígrafe, não é muito legal. Enfim, mas beleza. Poderia fazer esse ajuste. Não tem assim uma regra tão fixa quanto essa distância não. Tá? Vou dar ok aqui. Vou dar ok aqui. Pronto, gente. Ó, o meu primeiro capítulo já está formatado como título 1. Então, o meu primeiro capítulo. Eu vou agora, pessoal, olha, presta atenção aqui. Eu vou agora aplicar esse estilo aos outros capítulos. Por exemplo, eu vou vir aqui, vou fazer uma quebra de página. E aqui, no título do capítulo 2, eu vou aplicar o estilo título 1. Automaticamente, eles já assumem a formatação do título 1. Deixa eu achar aqui o terceiro capítulo. O terceiro capítulo é aqui. Aí eu venho aqui, ó, crio uma quebra de página. Tá? Aqui eu vou aplicar esse estilo, título 2. O título 1. Pronto. Apliquei aqui o estilo. Automaticamente ele assume o estilo. Capítulo 4 aqui. Eu vou inserir aqui uma quebra de página. Layout, quebra de página. Página aqui, título 1. Tá? Vou só aplicando. Olha aqui como é que é legal. Aqui
Aqui já tem uma quebra de página, aqui é o capítulo 5, aqui eu só aplico o estilo. Capítulo 5, beleza. Agora capítulo 6, vou clicar aqui, ler quebra de página, e aqui no capítulo 6 eu aplico o estilo. Procurar o capítulo 7. Capítulo 7. Ó, capítulo 7, pessoal, ele já está iniciando aqui na página seguinte, no topo da página. Mas isso é legal? Não é. Porque se eu não fizer a quebra de página aqui, o que vai acontecer? Ele, toda vez que eu mexer em cima, vai mexer embaixo. Aí o que eu faço? Ó, eu chamo o capítulo, eu chamo o título para lá para cima, para o parágrafo anterior, ó, vou chamar, ele está aqui agora, está junto do parágrafo anterior. Agora eu venho aqui e faço uma quebra de página. Pronto, agora quebrei a página. Não tem problema, porque se eu mudar alguma coisa aqui, ele vai continuar obedecendo esse padrão. Tá? Agora sim, aqui eu vou aplicar o título 1. Vamos lá. Ó, clicar aqui. Quebra de página. Vou aplicar aqui capítulo 1, título 1. E aqui também. Layout, quebra de página. E aqui, referência, eu vou aplicar título 1. Beleza? Referência também, embora seja código textual, vai entrar no sumário. Agora, pessoal, olha só como é que é legal. Já estou com tudo feito. Vou lá para cima do sumário. Ó, não estou aqui no sumário? Não estou aqui no sumário, pessoal? Pronto, eu não estou aqui no meu sumário, ó. Agora eu posso até deletar essa palavra sumário. Eu vou aplicar meu sumário, vou inserir meu sumário ali. Então como é que eu vou fazer, gente? Ó, referência, ó, vou vir aqui no menu referência. Presta atenção. Referência. Sumário. Sumário, esse estilo aqui, ó. Ok? Vou botar esse estilo aqui. Então, quando eu aplicar aqui, ó, o que acontece? Automaticamente ele puxou aqui tudo que tinha lá. Introdução, educação infantil. E ele me dá aqui, já monta a tabelinha com as páginas de referência de cada um. Tá? Agora o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu tenho que formatar isso aqui. A palavra sumário, como é que é? Em caixa alta. E como é que é a formatação dela? É negrito, não é calibre, é Arial, não é 14, é 12, é centralizado. E não é azul, é preto. Tá? Então fica assim, ó. Sumário, introdução, papapá. Já está feito o meu sumário. Eu não preciso me preocupar com nada. E olha só uma coisa como é interessante. Eu posso fazer meu sumário e mais tarde alterar meu documento. Vamos supor, gente, eu vou fazer isso agora. Vamos supor que eu crie. Eu vou criar aqui, no capítulo 2, eu vou criar um subtítulo, um subcapítulo. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui 2.1. Certo? 2.1, poucas lembranças. Olha só como é que é interessante, pessoal. Eu vou vir aqui no formato, no estilo título 2, vou modificar esse estilo. Não é calibre, é Arial. Agora sim, eu posso colocar aqui 12 pontos antes, porque o subcapítulo fica na continuação do texto. Então agora eu posso colocar 12 pontos antes, para ficar um pouquinho separado do parágrafo anterior. E eu vou botar aqui 12 pontos depois. Eu vou botar 18 pontos antes e 12 pontos depois. No e-mail, vou dar OK.
Vou dar ok. Agora sim, gente, ó, estou aqui, vou aplicar título 2 aqui. Tá? Vou criar aqui, ó, no 3, no capítulo 3, vou criar aqui um 3.1. Pronto, minha segunda série. Vou aplicar aqui o título 2. Tá? Vou aplicar aqui, vou clicar aqui, ó. Vou botar aqui 3.2. E vou aplicar o título 2 aqui. Ok? Só isso, só para a gente ver como é que faz. Agora eu vou subir lá para o meu sumário. Olha só como é que é legal. Estou aqui no meu sumário, pessoal. Venho aqui, vou aqui, ó, clico aqui, ou melhor, venho aqui em atualizar, vou atualizar o índice inteiro. Automaticamente ele me puxa aqui, ó, título 2 e botou direitinho, botou no nível aqui, é o nível 2, tá? 2.1, lembranças, página 12. 3.1, 3.2, página 14, página 15. Então, é uma facilidade muito grande, porque, de fato, eu não tenho preocupação. Depois que eu monto o meu sumário, eu vou criando, continuando trabalhando. No final, que eu acabei tudo, agora eu quero fechar o meu trabalho. O que eu vou lá? Clico lá no sumário e mando atualizar. Não preciso ficar correndo atrás para saber se foi estar naquela página, botar os pontinhos para poder ficar igualzinho. Facilidade que isso traz é muito grande. Tá? Então, esse é o pulo do gato para a gente criar o sumário. Duas coisas que a gente viu hoje que é fundamental no trabalho. Primeiro, numeração de página dos elementos textuais e não numeração dos elementos pré-textuais. E segundo, realização do sumário. Por hoje é só. Tá? E salvar, pessoal, e guardar esse documento no fórum lá de vocês. Tá? Olha aqui. Vou salvar como? Vou buscar aqui a minha pasta. Tá? Vou salvar aqui, ó. Turma da tarde 2, 2. Certo? Turma da tarde 2. Vou salvar aqui esse arquivo. Agora eu vou fazer o que, pessoal? Vou aqui, ó, no meu fórum. Vou entrar no fórum. Vou acessar a minha publicação. Clicar aqui em responder. Versão 2. E vou aqui, pessoal, para jogar lá no meu documento. Pronto, salvei. Agora,